Em uma entrevista aos jornalulecos da Lula News, o advogado de Bolsonaro acabou dando uma verdadeira aula para os militontos da Globo sobre o tal ensaio da tentativa do golpe de Taubaté. Esse vídeo aqui é uma aula para você esquerdista que vem nos meus vídeos comentar sempre a mesma coisa. Aproveita para ver se você aprende alguma coisa, o que eu acho muito difícil. Paulo, o senhor diz, a sua tese é de que houve mera cogitação, né? Cogitação não é crime. Eu reclamei, o Alexandre de Moraes não foi justo, eu não mostrei a foto do Lula com ditadores, perdi por isso. Cogitação. O que a gente pode fazer? Cogitação. A denúncia é de que houve o início da execução. Quando você tem um ato que inicia execução, aí tem crime, aí tem tentativa. Quando o Bolsonaro se reúne com ministros militares, é exibido na tela vários considerandos, entre eles, e que ninguém desmentiu, de que a justiça eleitoral violou o princípio da moralidade e aí depois teria as consequências, isso não é um ato de execução, ou seja, uma reunião do presidente com comandantes militares para sondar sobre essas iniciativas, já não sai do campo da cogitação e entra no plano concreto da tentativa de Estado? Sua pergunta é muito pertinente, Otávio. Eu tenho insistido nisso. Eu vou partir, não vou entrar nem nos pormenores do que seria o que foi projetado na tela, as condições, etc., porque para responder satisfatoriamente as perguntas eu não preciso nem descer nesse detalhe. Como eu disse para vocês, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, etc., todos eles são chamados crimes de forma vinculada, ou seja, eles só podem ser cometidos mediante violência ou grave ameaça. E essa dicção existe em todos esses crimes. Se você não tem um início de um ato violento, não começa um ato violento, você não tem início de execução. Você ficará um ou dois passos atrás, ou no ato preparatório ou na cogitação, que são impuníveis. E é importante, até aproveitando o gancho dessa sua pergunta, Guedes, é importante a gente perceber o seguinte, é fundamental a existência da exigência de que o ato seja violento ou decorrente de grave ameaça. Se você subtrair da redação desses artigos esta exigência, você vai ter simplesmente um artigo que vai dizer assim, tentar derrubar o Estado Democrático de Direito, atentar contra as instituições. Aí você vai ter um tipo penal perigosíssimo, historicamente, politicamente muito perigoso. Por quê? De tão aberto, por não definir o que seria uma conduta minimamente atentatória ao Estado Democrático de Direito, você vai poder colocar debaixo desse tipo penal qualquer coisa. Você vai poder, por exemplo, dizer que quem estava na rua protestando pelo impeachment da presidente Dilma ou do presidente Collor estaria atentando contra o Estado Democrático de Direito, ainda que fazendo isso pacificamente. Então é fundamental respeitar essa exigência. Senão, a norma penal vai acabar virando uma arma política. Ok, então onde está a violência e a grave ameaça? Segundo a Procuradoria-Geral da República, está no dia 8 de janeiro. E ela atribui a Bolsonaro as consequências, essa consequência da violência e da grave ameaça, o 8 de janeiro. Ela diz que Bolsonaro começa numa live a construir uma narrativa falsa de que as urnas eletrônicas não são confiáveis e a partir daí uma série de eventos, passa pela reunião de comandante, passa pela recusa de passar a faixa, de dizer esperem 48 horas, é o povo que decide o destino das Forças Armadas e atribui a Bolsonaro as consequências da grave ameaça e da violência. Não está no 8 de janeiro? É isso que se tentou fazer ao longo do inquérito, né? Esse inquérito... O relatório final do inquérito, onde indiciou o presidente Bolsonaro e todos os demais hoje réus, ele tentou, ao longo de 2 anos de investigação, conectar o presidente Bolsonaro ao 8 de janeiro. E não conseguiu, não o fez. Você não encontra um único elemento ligando o presidente Bolsonaro aos atos do 8 de janeiro. Você não tem ele falando com manifestantes, você não tem a ida dele em acampamentos, nada, nenhuma conexão. Tanto que o relatório da polícia não fez essa conexão porque não conseguiu. Quando o inquérito encerrado vai para a Procuradoria-Geral da República, muito provavelmente a equipe verificou e falou, olha, se a gente não conectar Bolsonaro ao 8 de janeiro, não tem como formular essa denúncia, justamente por conta da dicção legal que exige a violência ou a grave ameaça como início de execução.
Olha, o relatório da Polícia Federal, na verdade, e também a sua subsequente denúncia pela PGR, me parece uma grande narrativa que não consegue conectar pontos. Tenta, sustenta, mas não consegue. Eu até já falei isso algumas vezes aqui, né? A Polícia Federal, ao longo do seu relatório, usa o advérbio de dúvida, possivelmente, por 96 vezes. Quer dizer, você não pode formular uma acusação, uma imputação dessa gravidade com tantas elucubrações, com tantos possivelmente. O jornalista Otávio Guedes até tenta de todas as formas sustentar a mesma narrativa da trama, do ensaio, da tentativa, do tal golpe de Taubaté. Só que esses militontos não se cansam de sempre falar a mesma coisa e sempre batendo na mesma tecla. Então não fica muito difícil rebater tudo isso. Mas de qualquer forma, o advogado de Bolsonaro acabou tratorando o militonto da Lula News. Deu até gosto. Só que, como eu disse, militonto é militonto. E ele não sabe ouvir, porque ele sempre volta na mesma ideia furada que acabou de ser refutada. Parece até brincadeira, não é? Mas olha só, a militonta Andréa Sadi, logo após de ver o seu colega sendo totalmente refutado, veio insistir na mesma narrativa que acabou de ser desmentida. Parece que esse povo não sabe ouvir. Uma coisa, eu até falei isso essa semana, o presidente está triste, incomodado, chateado porque perdeu a eleição. Outra coisa é discutir ruptura institucional. O que estava acontecendo ali, pelo que as investigações estão mostrando, a PGR está confirmando e o Supremo está analisando, era uma tentativa de um golpe de Estado. O próprio ex-presidente Bolsonaro, durante o interrogatório, o senhor estava ali acompanhando ao lado do Dr. Celso Vilardi, a gente transmitiu aqui ao vivo, ele admite que eles conversaram sobre alternativas. Alternativas a quê? Tinha acabado de acontecer uma eleição democrática, perdeu a eleição. Não, ele até diz, eu não ia entregar a faixa porque seria uma vaia. Quer dizer, tá tudo ali. E 2 meses depois, eles tiveram reuniões e reuniões e reuniões. Segundo o ex-presidente confirma isso em juízo, para discutir alternativas. Ele viu ali a minuta. Mas minuta do quê? Ele fala de estado de sítio, como prevê a Constituição, em situações que não estavam postas. Então, assim, o que era aquilo? Era uma reunião de amigos para discutir, se não uma tentativa de golpe de Estado? Veja, André, então você já está, de uma certa forma, ratificando o que eu estou dizendo. Nós Vamos lá. Nós estamos discordando, doutor. Vamos lá, vou explicar isso aqui. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre essa questão aqui das medidas que foram estudadas. Veja, você diante de uma situação jurídica, evidentemente você pode submetê-la ao crivo de diversas opiniões e obtemperar com algumas circunstâncias ou remédios que possam ou não caber. Se naquela hipótese discutiram-se medidas previstas dentro da lei e entenderam que não eram cabíveis para a situação presente, como de fato não eram e não foram viabilizadas e nem iniciadas, eu não vejo que esse problema nenhum com relação a isso, não vejo tentativa de golpe. Volto a dizer, tentativa de golpe de Estado é um crime que nós chamamos em direito penal de crime de conduta vinculada, que quer dizer o seguinte, ele só pode ter início a partir de um ato violento ou de uma grave ameaça. Conversas... Mas o que ele queria? O que o cliente disse que queria com aquelas conversas? Foram propostas que foram apresentadas para ele, mas ele não achou estranho, doutor? Propostas feitas por comandantes militares. Assim, não é uma discussão, ele não fez uma discussão com sua assessoria jurídica, ele fez uma discussão com comandantes militares. Não dá para transformar isso numa discussão sobre quais eram as alternativas legais que o presidente tinha para, anular a eleição. Eram discussões feitas com comandantes militares. Nós estamos falando de outro tipo de... Rapaz, eu sou obrigado a tirar o chapéu pro Dr. Paulo Bueno. Tentar explicar uma coisa relativamente simples para um esquerdista não é fácil. Esse merece um prêmio. Agora, quando eu já estava quase perdendo as esperanças, veio um jornalista, o Joel Pinheiro, e acabou jogando um banho de água fria nos próprios colegas, ao admitir que sem o depoimento de Cid, a narrativa do tal golpe de Taubaté não se sustenta. Tudo aquilo que o liga mais diretamente à violência, que o liga mais diretamente a ações claramente, inequivocamente fora da Constituição, como seria a prisão de ministros, como seria o vínculo dele com qualquer outro dos núcleos ali do golpe de bloqueio nas estradas visando interromper eleitores, acampamentos,
as diversas operações clandestinas que foram descobertas ao longo aí dos últimos meses, Punhal Verde e Amarelo, né, Copa 22, tudo isso ele diz, eu não tinha ligação e não sabia absolutamente nada disso. E até agora, de fato, todas as informações que temos sobre tudo isso, não há um documento que liga diretamente o Bolsonaro. O que tem de mais forte contra o Bolsonaro, para além da discussão do estado de sítio, que é isso, já é gravíssimo. É óbvio que é gravíssimo. Um presidente está discutindo com generais um estado de sítio antes da posse do vencedor das eleições, mas tudo que foge disso fica apenas dependente da delação do Cid ou de outras ilações. Rapaz, ele ficou até parecendo jornalista de verdade. Vale a pena lembrar que a família de Cid está nos Estados Unidos, então qualquer poder que o STF tinha sobre ele praticamente acabou. Então os jornalistas já devem estar antecipando tudo isso. Mas para mim, a Rede Esgoto adota a velha tática do morde e assopra, porque eles batem na narrativa do tal golpe e depois sempre tem um jornalista que coincidentemente discorda dos demais, como se eles estivessem desesperadamente falando que eles são imparciais, até parece. Ou então, eles já sabem que no ano que vem, a cadeira presidencial vai mudar de nome e com certeza vai sobrar para eles. De qualquer forma, fica aí essa aula totalmente de graça que o Dr. Paulo Bueno deu para vocês esquerdistas, que tentam de toda forma falar que houve o tal golpe de Taubaté. Mas eu duvido que vocês vão entender alguma coisa. Afinal, a ideologia da esquerda já deve ter te contaminado de tal forma que você não pode voltar atrás nas suas narrativas. Mas infelizmente, todos nós sabemos que de qualquer forma, Bolsonaro, provando ou não a sua inocência, ele será declarado culpado e provavelmente será preso, porque quem manda hoje no Brasil não está se importando nem um pouco com a justiça, e sim com seus próprios interesses.